minha questão era como é que eu me podia sentir bem. Então eu deitei-me na cama e comecei a visualizar e a perdoar e a tentar perceber que crenças é que eu carregava e que me podiam estar a fazer sentir raiva ou tristeza ou estar chateada com aquela situação não avançar. Havia um conjunto de crenças que faziam com que eu me diminuísse a mim própria, o meu valor, em função da experiência que estava a acontecer externamente. Ao ter percebido que havia esse conjunto de crenças que me estavam a diminuir, comecei automaticamente a tomar essa consciência, comecei a sentir-me cada vez melhor. Até que houve um momento em que eu me senti completamente em paz e eu pensei, ok, cheguei ao ponto onde eu queria, que é, se nada acontecer a respeito desta situação, eu gosto de mim na mesma, exatamente como se nada tivesse acontecido. Eu estou bem comigo, eu amo-me na mesma, eu gosto de mim na mesma. Nós hoje vamos falar sobre manifestar pequenas coisas e na realidade o que eu quero falar com vocês é sobre a importância de nós manifestarmos pequenas coisas, algumas de forma mais orientada e consciente, outras acabarão por vir ter connosco como um reflexo do nosso alinhamento com as leis do universo, com o universo e que acabam por criar manifestações pequenas espontaneamente através de simples pensamentos que nós temos ao longo da semana e que se manifestam ali à nossa frente. A primeira coisa que eu vos quero dizer é porque é que é importante nós manifestarmos pequenas coisas. Porque às vezes quando nós temos um grande desejo que nós queremos manifestar e que envolve um processo de anos, lá está, nós ficamos anos a aguardar esse desejo manifestado. O que é que isso vai fazer? Com que muitos momentos da nossa vida nós tenhamos dúvidas se as coisas estão a acontecer, nós tenhamos inseguranças, tenhamos medos manifestados ao longo desses anos todos, porque se nós estamos a aguardar que um único objetivo se manifeste e demora 5 anos, 6 anos, 10 anos, muitas vezes ao longo de 10 anos ou de 5 anos ou até mesmo de 1 ou 2 anos, existem momentos de frustração, momentos de desmotivação, momentos em que nós acreditamos nisto, momentos em que não acreditamos assim tanto. Faz parte, porque é muito tempo a aguardar uma prova de que realmente está a acontecer uma coisa. Então é importante que enquanto vocês aguardam que esse grande sonho ou esse grande objetivo se concretize, vocês treinem pequenas manifestações de pequenas coisas. Sei lá, há pessoas que eu tenho acompanhado no YouTube que falam sobre manifestação, canais que não são em português, mas que eu tenho adorado, e algumas dessas pessoas simplesmente gostam de manifestar cafés gratuitos. Pensam, eu hoje vou atrair um café gratuito, e as pessoas acabam por atrair um café gratuito naquele dia. No outro dia, sei lá, querem manifestar uma moeda, encontrar uma moeda específica e lançam esse pequeno desafio para o universo lhes mostrar e acabam por manifestar essa moeda específica. Uma coisa simples. E eu agora vou-vos contar 2 situações de manifestação, pequenas manifestações que aconteceram na minha semana passada e que me deixaram super motivada, e é exatamente para isso que nós devemos manifestar pequenas coisas ao longo da nossa caminhada longa de manifestação daquele objetivo especial ou daquele objetivo, grande objetivo de vida, não é? Grande sonho de vida. E foram muito curiosas, eu quero partilhar com vocês porque eu sei que isto vos vai inspirar e vai-vos dar aquela conexão com este trabalho cada vez mais profunda. Então a primeira tem a ver com uma encomenda que eu fiz. Na realidade foram 2 encomendas. Eu fiz 2 encomendas de cristais, pedras, cristais, na internet, porque eu andava com uma pancada pelo cristal labradorite. Comecei a ganhar uma grande paixão por aquele cristal e meti na cabeça que queria manifestar na minha vida um cristal de labradorite em formato de coração. E fui pesquisar num site que eu gosto muito, que tem vários vendedores diferentes, e encontrei o coração de labradorite que me chamou a atenção, através de um determinado vendedor. O que é que eu fiz? Gostei do preço, gostei da pedra, senti a vibração da pedra, porque dá para sentir à distância, e pensei, é esta a pedra para mim, e fiz o pagamento do site. Entretanto, passado 1 ou 2 dias, a ver um outro vendedor desse site a vender também uns cristais que eu gostei muito. Desta vez eram 2 pontas de Rainbow Aura. Eu adorei aquilo e pensei, vou encomendar deste segundo vendedor estas pontinhas de Rainbow Aura. Pronto, e assim fiz. Fiz o pagamento e fiquei a aguardar. Entretanto, passou bastante tempo e eu não tinha nenhum tipo de feedback da primeira encomenda, que era suposto eu receber um e-mail ou algum tipo de sinal a dizer que esta pessoa já me tinha enviado o item na minha direção. Neste caso era o coração de labradorite. Passou-se mais de 1 semana e eu achei aquilo muito estranho, não costuma ser um procedimento daquele site, e eu já fiz encomendas de vários vendedores daquele site e costuma ser mais rápido. Achei estranho. E como comecei a achar que podia alguma coisa não estar a correr em alinhamento, o que é que eu fiz?
não sei porquê, resolvi ir ver mais produtos do segundo vendedor em quem eu encomendei as 2 pontas de Rainbow Aura. Fui pesquisar outros produtos que essa pessoa tivesse e descobri que ela também vendia corações de labradorite. E fiquei muito feliz e pensei, olha, se alguma coisa correr mal com a primeira encomenda com o outro vendedor, eu posso sempre encomendar desta segunda pessoa, se correr tudo bem com esta segunda pessoa, posso sempre encomendar com esta pessoa o meu coração de labradorite que eu tanto quero. Isto foi o pensamento que eu tive e fiquei super feliz e descansada. Entretanto, nada acontecia em relação àquela primeira encomenda que eu fiz. Não acontecia nada. E passado mais de uma semana eu achei, isto não é normal, eu tenho que enviar uma mensagem a esta pessoa. E não sei se foi do Mercúrio retrógrado ou não, quando enviei a mensagem à pessoa, aquilo foi 3 vezes a mesma mensagem. Tudo bem. E não recebi qualquer resposta. Tive pá, aí 24 horas à espera que a pessoa me respondesse e nada. Eu comecei a me enervar com aquele pensamento de, bem, às tantas eu paguei isto e não vou nem receber isto, nem receber o dinheiro de volta. Era o pior cenário. Era o pior cenário que eu imaginava. Não vou ter nem o meu coração de labradorite, nem o dinheiro. E aquilo estava a começar-me a enervar. Estavam a vir emoções negativas ao de cima. E quando nós queremos manifestar alguma coisa na nossa vida, nós temos que conseguir encontrar um ponto de equilíbrio onde nos sentimos bem a respeito dessa coisa. O que é que aconteceu? Eu estava também à espera da segunda encomenda, mas neste caso a segunda encomenda eu já tinha recebido, entretanto, um e-mail rapidamente a dizer que a pessoa estava-me a enviar o item. Portanto, havia aqui um seguimento que na primeira encomenda não havia. E eu aguardei estas 24 horas pelas respostas. E, entretanto, comecei a ver vídeos, que eu costumo ver isso com regularidade, e vejo um vídeo em que a pessoa que estava a fazer o vídeo, explica a importância de nós alterarmos o significado, não é? E conseguirmos sentir-nos bem na situação que parece ser o problema. E eu estava na cama antes de dormir e comecei a pensar nesta situação. Se eu não recebesse o dinheiro, nem recebesse o meu coração de labradorite, a minha questão era como é que eu me podia sentir bem, não recebendo nem o dinheiro, nem o item. Então eu deitei-me na cama e comecei a visualizar e a perdoar e a tentar perceber que crenças é que eu carregava e que me podiam estar a fazer sentir raiva ou tristeza ou estar chateada com aquela situação não avançar. E então eu percebi que estava-me a sentir enganada, burra, a sentir-me burra, não é? Havia um conjunto de crenças que faziam com que eu me diminuísse a mim própria, o meu valor, em função da experiência que estava a acontecer externamente. E eu, ao ter percebido que havia esse conjunto de crenças que me estavam a diminuir, comecei automaticamente a tomar essa consciência, comecei a sentir-me cada vez melhor. Até que houve um momento em que eu me senti completamente em paz e eu pensei, ok, cheguei ao ponto onde eu queria, que é, se nada acontecer a respeito desta situação, se eu não receber o dinheiro, nem receber o item, eu gosto de mim na mesma, exatamente como se nada tivesse acontecido. Eu estou bem comigo, eu amo-me na mesma, eu gosto de mim na mesma. E fui dormir. E no dia a seguir de manhã, o universo deu-me a solução do problema. Porquê? Porque eu criei um alinhamento. Externamente, aquela experiência estava a aparecer para mim como uma experiência bloqueada, porque eu tinha um bloqueio na minha energia. Esse bloqueio era essa sensação de injustiça, essa sensação de impotência, essa sensação de eu sou muito burra, deixei-me enganar. Todas essas coisas a respeito mais de mim próprio do que daquela experiência estavam a ser projetadas na experiência sob a forma de um bloqueio. Quando eu acordei de manhã, eu recebi um e-mail a dizer que tinha recebido um reembolso, que é um movimento estranho, que aquela pessoa, num decorrer de acontecimentos normal, que não seja sincronizado pelo universo, o comportamento normal de um vendedor daquele site seria ou mandar-me o item, ou responder à minha pergunta ou à minha mensagem a dar-me algum tipo de justificação. Aquela pessoa não falou comigo, não respondeu às minhas mensagens, não me enviou o item e enviou-me o dinheiro. E eu podia de manhã ter pensado assim, ai que incompetência, esta pessoa é incompetente, mas não, eu resolvi não julgar a experiência, porque o universo deu-me uma solução, porque eu criei um alinhamento para que as coisas se resolvessem. Eu libertei o bloqueio que estava em mim a ser projetado naquela experiência. Como eu libertei o bloqueio, o dinheiro veio. Automaticamente foi essa a solução escolhida pelo universo e nós temos que respeitar a solução do universo para nós. Mais engraçado ainda, passado uns dias eu recebo a segunda encomenda que eu tinha feito, as tais pontas de Rainbow Aura, e recebi exatamente nos meus anos. Vejam bem como as coisas são, havia tantos dias para receber e eu recebi exatamente no dia dos meus anos. E eu já tinha dito, bem, se as coisas não correrem bem na primeira encomenda, eu vou encomendar o meu coração de labradorite a esta segunda pessoa, se eu vir que tudo corre bem e que esta pessoa é fluida e tem um bom serviço, não é? Se eu vir que tudo corre bem, vou encomendar a esta pessoa. E quando recebo as pontas de Rainbow Aura, essas duas pontas vinham num saquinho assim preto e dentro do saquinho vinha um cartãozinho da loja e eu quando vejo o cartão, viro o cartão do lado de lá, qual é a minha surpresa?
surpresa, tinha um vale de 20% de desconto na próxima compra. Ou seja, eu manifestei o meu coração de labradorite, não na primeira venda que eu pensava que tinha feito, mas a seguir numa segunda opção que o universo me trouxe e ainda me trouxe com desconto. Portanto, isto foi uma pequena manifestação que eu fiquei, uau, a sério, realmente eu queria tanto este coração de labradorite, eu projetei para o universo aquele desejo de o ter, que o universo sincronizou um conjunto de eventos para que eu tivesse aquilo nas melhores condições possíveis, ou seja, trazido por um vendedor que realmente funciona bem, tem um bom serviço e ainda com desconto. Eu fiquei super motivada, lá está. E eu continuo a ter desejos, daqueles grandes desejos, não é? Que eu aguardo a manifestação. Mas ao ter recebido estas pequenas manifestações, eu comecei a sentir-me motivada, eu comecei a sentir-me inspirada, a minha fé aumentou, a minha capacidade de aceitação que o universo guia estas coisas e que resolva as coisas por nós, aumentou também. Porque foi absolutamente incrível e eu fiquei mesmo motivada. É gira esta história, não é? Espero que vocês tenham gostado. Então, vou-vos agora contar a minha segunda história, porque também é muito, muito, muito gira. Então, eu neste momento estou a viver com o meu pai. Nós temos no quintal uma laranjeira. E a laranjeira este ano deu imensas laranjas e elas eram muito doces, muito boas mesmo. Já não comia laranjas há cerca de, para aí, 3 anos, porque houve uma altura que as laranjas não estavam em sintonia com o meu organismo. E eu senti que devia parar de comer laranjas e tive esse tempo todo sem tocar em laranjas. Portanto, eu fiquei contente pela abundância que a nossa laranjeira deu, que deu para aí uns 3 caixotes de laranjas, mas eu não estava a pretender comer. Mas de repente tive uma vontade de experimentar. E fiz um sumo, e gostei imenso do sumo daquelas laranjas. Era incrível, era muito doce. O que é que acontece? Desses 3 caixotes cheios de laranjas que nós tínhamos, antes de eu fazer o meu sumo, eu entretanto dei um caixote a uma amiga e o meu pai também deu algumas laranjas a uma prima minha. Portanto, fiquei com muito menos laranjas do que tinha inicialmente. Entretanto, eu experimento o sumo e fico maravilhada e percebo que aquilo até parece estar em sintonia com o meu organismo e começo a ter vontade de beber mais sumo. E começo a fazer um segundo sumo no outro dia, no terceiro dia faço outro sumo e começo a gostar daquilo e começo a pensar, olha que pena ter dado as laranjas àquelas pessoas, porque agora apetecia-me comer isto tudo sozinha, fazer este sumo todo. E até disse isso ao meu pai. Disse, olha, não há mais laranjas na nossa árvore, que pena, não é? Podia não ter dado as laranjas e ter estado a comer, portanto eu manifestei através desta conversa um desejo para o universo de que gostaria de ter mais laranjas. O que é que aconteceu? Passado 1 ou 2 dias, o meu pai chega a casa com um saco de plástico e diz-me que tinha estado com uma outra prima, que não era aquela prima a quem ele deu as laranjas, e que tinha havido um senhor que tinha oferecido a essa prima muitas laranjas da laranjeira dele. E ela pegou e deu algumas laranjas ao meu pai. Perguntou ao meu pai se queria laranjas. Esta história é tão gira que eu nem sei, só me dá vontade de rir. Perguntou ao meu pai se ele queria laranjas e como eu tinha dito ao meu pai antes que tinha pena de já ter tão poucas laranjas, o meu pai aceitou, porque ele não iria aceitar naturalmente por causa da nossa laranjeira, não é? Mas o meu pai aceitou porque eu lhe tinha dito, olha que pena que demos as nossas laranjas e agora apetecia-me beber mais sumo. O meu pai aceitou e chegou a casa e deu-me umas laranjas e explicou-me esta história e eu fiquei assim, uau, eu manifestei estas laranjas. Portanto, foi uma pequena coisa que fez o meu dia ficar completamente diferente. A minha credibilidade naquele dia mudou completamente. Os meus sistemas de crenças e bloqueios que eu possa ter em relação a este trabalho, nós pensamos que já não temos nenhum tipo de bloqueio, mas de vez em quando vem uma coisa ou outra, não é? Temos que ser humildes e perceber que não estamos sempre a 100% cheios de fé, a acreditar nas coisas. Eu tenho uma predominância para estar sempre a acreditar nas coisas, mas também tenho os meus momentos, não é? Em que não acredito. Eu nem sequer me mexi para buscar laranjas. As laranjas vieram ter comigo. Não é incrível? Portanto, eu estou a contar estes exemplos de coisas que podem parecer pequenas e são pequenas manifestações, porque não são aquelas manifestações que eu precisei de trabalhar não sei quantos anos nos meus bloqueios para elas virem de cá ter. Aliás, eu não me apercebi sequer que formulei um desejo. Eu formulei e aquilo estava tão alinhado comigo que automaticamente veio ter comigo. E é estas pequenas coisas que eu quero que vocês prestem atenção. Não tenham medo de desejar, não tenham medo de comunicar com o universo o que é que vocês querem. Falem com o universo ou de uma forma espontânea ou dirigida. Se vocês vos apetece experimentar, testar o universo, criem pequenos desejos
e lancem para o universo ou façam uma pequena visualização desses desejos manifestados e vejam a acontecer. Coisas pequenas. Porque isso vai-vos trazer tanta fé, tanta confiança neste processo, que depois vocês vão eliminando também resistências que vocês têm e bloqueios às vossas grandes manifestações, que normalmente demoram mais tempo. Assim vocês vão ganhando motivação e quando vocês se sentem bem, parece que vocês atraem as coisas boas. Prestem mais atenção e também criem pequenos objetivos para vocês que vocês lancem para o universo. Eu quero isto, universo. Uma coisa simples. Nem que sejam umas laranjas. Está bem? Façam isso, porque eu juro, vocês vão se sentir tão apoiados pelo universo, suportados, acarinhados. A vossa confiança vai aumentar. Vocês não vão achar que estão a tentar manifestar coisas impossíveis só porque estão há muito tempo naquela frustração do ainda não aconteceu. Entendem? Se vocês entram em frustração, em tristeza, em lamentação, a vossa energia começa a baixar, mesmo que vocês façam limpezas, meditações, etc. Só nesses momentos é que vocês aumentam a vibração, porque depois a seguir vocês entram na vossa rotina de dia a dia e se não há nada de mágico na vossa vida, se vocês não conseguem observar nada de mágico, nenhuma sincronicidade, nenhum sinal, nenhuma pequena manifestação, vocês começam outra vez a baixar a vibração. Portanto, vocês brinquem com o universo com pequenas coisas. Que bom que era se tu me trouxesses não sei o quê. Falem com o universo. Que bom que era ter uma coisa qualquer que vocês sintam cá dentro vontade de ter e que seja simples. E que vos faça o dia feliz e que vocês percebam, uau, isto funciona mesmo. Bem, eu espero que as minhas histórias tenham sido inspiradoras e vos possam ter ajudado. Criem estes pequenos objetivos, está bem? Manifestem pequenas coisas, porque isso vai ser importante para vocês, a respeito de se manterem motivados ao longo do processo e vocês próprios irem fortalecendo o mindset, fortalecendo a fé, fortalecendo a conexão com o universo, fortalecendo a conexão com os sinais e com as sincronicidades. Muito obrigada por terem visto este vídeo, eu gostei muito deste bocadinho, obrigada e até breve, tchau, tchau.